Voltando ao nosso intervalo, eu estou conversando com o Procurador Regional do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Ele também é coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações do Trabalho. E nós estamos conversando exatamente sobre as fraudes na relação de trabalho. Então, José de Lima, o MPT tem atuado nessa área de combate às fraudes e tem tocado alguns projetos, como, por exemplo, o Carga Pesada, que busca exatamente a formalização dos direitos dos trabalhadores avulsos de transportes em cargas, bem como o respeito aos direitos trabalhistas desses trabalhadores. Como é que surgiu esse projeto e como tem sido a sua execução, né? Especialmente com relação à regulamentação desse tipo de trabalho? A nossa preocupação, quando discutimos quais eram os projetos prioritários, foi de saber aquele projeto que poderia trazer maior benefício e atingir maior número de trabalhadores. O Carga Pesada, ele surgiu pela total informalidade que existe Desse trabalho dos movimentadores de carga. Você encontra em todo o Brasil uma situação de que o trabalhador chega no SEASA, não é empregado de ninguém, não tem registro com ninguém e ele é praticamente regimentado, né? Ele chega, é escolhido na hora. Parece aquela situação que você via muito em filme norte-americano, na época das crises, em que você tinha um sindicato em cima lá, né, escolhendo quem eram os trabalhadores que iriam trabalhar nas minas. Você vê muito isso. Exatamente, não é dos rodoviários do Carga Pesada, se refere também aos trabalhadores que pegam no pesado. Não, mesmo. Pegam pesado, não, é dos que pegam pesado. Então, aí ele escolhe, você, o resto voltava para casa. E esse pessoal ia lá para as minas ser totalmente explorado, onde havia muita morte. Então, o que acontece hoje? O Carga Pesada surgiu em uma necessidade de inclusão social desses trabalhadores que hoje estão na marginalidade. Eles estão lá, fazem o trabalho para um, para outro, para outro, para outro, para outro, e estão totalmente desprotegidos. Foi por isso que foi um projeto que foi priorizado pela total falta de direito trabalhista que eles têm. De respeito aos direitos Total. Então, alguns, às vezes, você tem alguns segmentos que eles estão desrespeitados, mas você tem pelo menos registro. Esse não tem nada. E ninguém sabe quem é. É um filho sem pai. Porque você não encontra quem é a paternidade, quem é o autor. Quer dizer, ele se acidenta, quem vai tratar? A central de abastecimento, o SEASA, ou o empregador que estava no momento em que houve aquele acidente, ou o outro que causou porque ele já estava cansado. Então, é uma sistemática complicada, porque é uma relação de trabalho diferente. Né? Então, lembro apenas que o Carga Pesada não diz respeito ao porto, diz respeito ao trabalhador avulso fora do porto, que é exatamente essas centrais e os armazéns gerais. Como vem o que é que nós queremos? Que ele seja incluído na sociedade, de uma forma em que ele tenha um contrato, uma forma em que ele tenha uma proteção, que ele tenha um registro da Previdência Social, que ele seja uma pessoa protegida, ele exista juridicamente. Então, não só fictamente, desculpe. Então, na realidade, o que é que a gente vai fazer? Nós já estamos produzindo, nós fizemos em Minas Gerais uma audiência pública muito produtiva, em que lá, por exemplo, este ano, do ano passado para cá, 4.000 trabalhadores foram formalizados. Na última vez, nós tivemos um depoimento, inclusive, do representante sindical, de que 700 trabalhadores, só pelo projeto Carga Pesada, a partir daquele dia em que houve uma participação na audiência pública maciça das centrais de abastecimento, 700 trabalhadores foram formalizados a partir daquele momento da audiência pública. É uma vitória, porque é uma audiência que deu repercussão. A ideia, inclusive, segundo as entidades sindicais no Estado, de Minas Gerais, é formalização de 20.000 trabalhadores. Então, você vê, se você contar isso nacionalmente, nós fizemos agora que eu digo, no ano passado, uma inspeção em Curitiba, com a Polícia Rodoviária Federal e com os procuradores. Fizemos um grupo e que fizemos em Curitiba eram 3 horas da manhã, eu participei, e a gente viu lá uma situação realmente bem precária. Você tinha, inclusive, pela informalidade e facilidade de entrada no local, tinha crack, os viciados em crack e prostituição. Quer dizer, você encontrava a situação, claro, na hora que viram a Polícia Rodoviária Federal, saíram. Mas há depoimentos, existem depoimentos que lá é um local que estavam utilizando isso. Então, é algo que a gente se preocupa, por quê? Você, na hora que traz uma informalidade no local desse, em que precisa um mínimo de proteção, você pode trazer marginalidades. Então,
queremos incluir socialmente os trabalhadores. Essa inspeção em Curitiba, inclusive, foi o início. Nós temos agora um pedido do Rio de Janeiro, para fazermos no Rio de Janeiro, e já temos uma previsão de dar extensão a esse trabalho por todo o território nacional. Doutor Lima, existe também a nova lei dos motoristas de transporte de cargas e de passageiros, né? Quanto à jornada de trabalho, como tem sido realizada a fiscalização dessa lei? O trabalhador, o motorista agora, ele tem, a cada 4 horas de trabalho, descansar 30 minutos. Está sendo cumprido? Inicialmente, fica difícil você falar que está sendo cumprido, porque a gente fez recentemente em todo o território brasileiro. Isso é uma atuação que foi um grupo específico, sob a coordenação de um procurador, inclusive de Mato Grosso do Sul, o doutor Paulo Douglas, que está num início de prevenção, de educação pedagógica. No Estado foi feito, aqui no Rio Grande do Norte, o doutor Rosualdo da Cunha Oliveira, que é o atual procurador-chefe, fez parando os motoristas junto com a Polícia Rodoviária Federal e dando essa explicação para eles, né? E no início o motorista nem gostava muito porque tem que parar, porque o que acontece? O motorista, ele ganha, e muitas vezes o motorista agregado, o agregado é aquele que não tem vínculo com ninguém, né? É aquele que é agregado, ele vai a uma empresa, pega, leva, bota lá na carga no carro e vai, ele tem que chegar o destino dele em tal hora. Então, às vezes, você vê trabalhadores motoristas dirigindo 24 horas, direto. Aí tomando rebite, tomando energético, tomando café direto, para poder ficar acordado numa situação muito perigosa, não só para ele, mas para toda a sociedade. Imagina um caminhão desse que leva toneladas e alguns produtos até mesmo perigosos, e você leva com uma situação de cansaço. E quanto o cansaço não tem jeito, né? A gente mesmo, se você for dirigir à noite, só basta estar cansado um pouquinho, você cochila. Você imagina um motorista desse que precisa levar. E o pior é o costume. Muita gente fala assim, não, mas eu já estou acostumado a fazer isso. O pior que tem é o costume, é o vício. Doutor Lima, um outro projeto que é nacional é o Alta Tensão, né, que é proposto também pelo Ministério Público do Trabalho, né? Inclusive, aqui no nosso estado, a Justiça do Trabalho condenou a COSERN, a concessionária local, a uma multa milionária. Qual é o objetivo desse novo projeto? Como é que está funcionando? O Alta Tensão, ele é um projeto que, no momento em que nós fizemos a escolha, foi identificado com prioridade, principalmente pelo número de acidentes fatais no setor elétrico. O que se verificou, por exemplo, em Pernambuco, um trabalhador trabalhando 22 horas direto. Na Bahia, Pernambuco, verificamos que havia uma exploração muito grande, uma precarização, em que as diferenças salariais eram enormes e as mortes estavam acontecendo praticamente quase sempre com os terceirizados. Você sabe que é um evento muito significativo dentro das empresas. Não tenha dúvida. Né? A terceirização dentro das empresas, nesse setor de energia elétrica, nessa situação de mexer com alta tensão, por isso o projeto Alta Tensão, é preocupante, porque você não treina o empregado. A terceirizada é contratada pela concessionária, sem treinamento adequado para os empregados, paga salário menor, não tem os direitos garantidos que os empregados das empresas concessionárias possuem, né? Então, até mesmo por questão da convenção coletiva, então eles ficam afastados da convenção coletiva. Então, essa precarização foi tão tamanha, inclusive na própria fundação que eles têm, uma COGEN, que eles tinham um panorama, eles mostraram lá que o acidente de trabalho, inclusive uma das provas do Ministério Público do Trabalho nessas ações, foi exatamente essa própria fundação. Subiu de uma forma que é inexplicável, né? Ou é explicável para a gente que conhece, o acidente de morte desses trabalhadores. Então, isso fez com que o próprio Poder Judiciário, hoje o próprio TST, tenha uma posição, eu não diria pacífica, mas majoritária, de que a terceirização não pode existir nesses setores e que quando se fala na legislação, fala em atividades complementares, ele diz respeito à questão administrativa e não trabalhista. Tem que ser sim, porque é um setor muito especializado. Então, quando você tem um setor muito especializado, você não pode ficar terceirizando para qualquer trabalhador, para qualquer empresa, para qualquer trabalhador. Então, tem que necessariamente ser primarizado. Doutor Lima, são vários os temas que nós gostaríamos de abordar hoje, mas nosso tempo já está chegando ao final e nós o deixamos à vontade rapidamente com os nossos telespectadores. Nós temos uma preocupação como Ministério Público do Trabalho de preservar a nossa prerrogativa de atuação, seja ajuizando as ações judiciais na Justiça do Trabalho, seja fazendo as investigações
em função de denúncia ou de notícia de fato que nós temos, aliado à questão preventiva. Então, nós fazemos também a questão pedagógica, audiências públicas, nós fazemos, damos muitas, principalmente nas coordenadorias, as pessoas nos perguntam, a gente responde, apesar de a gente não poder fazer consultoria. Mas o que eu diria a todos é o seguinte, que nós temos uma relação hoje de trabalho muito mascarada em relação às fraudes no todo o Brasil. E temos que ter cuidado que achar que aquilo que está há muito tempo nem sempre significa que esteja certo. Né? Eu vou dar um exemplo a vocês, a questão do McDonald's, que há anos vem fazendo a jornada móvel variável, vinha fazendo a jornada móvel variável dizendo o quê? Não, olha, nós assim trabalhamos em todo o mundo. Aquela jornada móvel variável que você trabalha de manhã, num mês, de tarde no outro, de noite no outro. Então você não podia nem organizar a sua vida. Então, todo mundo trabalhamos assim em todo o mundo e aqui há mais não sei quantos anos, décadas. Então por que a gente vai mudar? Então houve várias ações e na de Pernambuco nós fizemos um acordo nacional para que acabasse essa jornada móvel variável. Ou seja, mostrando que na realidade hoje isso não cabe. Portanto, a gente tem que começar a ver que essas práticas erradas, né, apesar de serem práticas constantes, elas não são regulares. E nós estamos aqui, como Ministério do Trabalho, para fazer com que essas práticas sejam extintas e que a gente possa adotar novas condutas. Por isso que o Ministério do Trabalho se preocupa em dar atenção a essas situações em todo o Brasil. Ok. Muito obrigado pela sua presença, doutor Lima, aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Desde já, nós agradecemos em nome do Tribunal Regional do Trabalho, sempre estabelecendo essa parceria com o Ministério Público, para veicular as notícias do Ministério Público, as entrevistas com os procuradores de trabalho, enfim, nós estamos sempre aqui à disposição. Por hoje é só e o Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 3081 ou pelo e-mail ascom@trt21.jus.br. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá.